Olha, eu fiz aqui umas anotações, não são muitas não, sobre um artigo que o general Vilas Boas fez em relação aos Yanomamis, artigo esse que está na revista, uma revista de direito, a revista Oeste, tá? A revista Oeste. E eu tenho alguns questionamentos para fazer a esse artigo, tá? O general Vilas Boas, como todos já sabem, é aquele general que fez um tweetzinho na época da Lava Jato para impedir a liberação aí do HC, do habeas corpus de Lula, né? Ele chegou a fazer um tweet que o tweet não deixou de ser uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal, né? Fez uma ameaça velada, né? E o general Vilas Boas é o mesmo também que a mulher dele participou desses atos terroristas dos bolsonaristas que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, a oportunidade em que invadiram os prédios dos três poderes e quebraram tudo, além de roubar e fazer todo tipo de coisas e um ataque contra a democracia. Um total desrespeito, um ataque à democracia, cujo objetivo era um golpe de Estado, né? Esperavam que com toda aquela baderna, né, os militares tomassem o poder, né, dessem um golpe mais uma vez na República Brasileira, mas a República Brasileira, a democracia brasileira permanece, a democracia é mais forte, as instituições funcionaram, né, e agora os culpados estão sendo presos, né, e vão ser julgados na forma da lei, tá, e vão ser julgados, não vão ser torturados como os militares fizeram com o golpe militar de 1964, tá? Não vão ser, pode ficar tranquilo que os presos serão punidos de acordo com a lei, dentro da ordem democrática, no rigor da lei, mas ninguém será torturado, ninguém será perseguido, ninguém será desaparecido, ok? Isso foi o que fizeram em 1964 os militares que impuseram uma ditadura até 1985, tá? Então, é isso. Veja só alguns pontos que eu destaquei aqui, tá? O texto do general Vilas Boas, ele é repugnante, eivado de preconceito, de etnocentrismo. Vou mostrar aqui alguns pontos. O título do artigo na revista Oeste. O título do artigo na revista Oeste. General Vilas Boas descreve caos vivido por Yanomamis, militar da reserva, traz uma visão histórica sobre o assunto. Ou seja, como a revista é de direita, pendendo mais para a extrema-direita, né? Ela já coloca assim, como diz, olha, essa aqui é a verdade, né? Já deixa assim como se fosse assim, subentendendo, olha, a verdade histórica, né? Então, o título do artigo é esse. Então, é o seguinte, de forma geral, o que eu percebo é que o general Vilas Boas, nesse artigo, ele demonstra uma visão etnocêntrica, né? Para quem não sabe, preconceituosa com os povos Yanomamis, e se arroga o direito de dizer, essa é a única verdade, é a verdade que eu estou colocando, eu que sei o que estou dizendo, tá? A verdade é essa e não outra, como se colocam por aí. É o que dá para entender no texto arrogante do general Vilas Boas, tá? Então, é uma visão etnocêntrica, sim, tá? Uma visão etnocêntrica, aquela visão de que a sua cultura é o centro de tudo e que os outros que se arranjem, né? Que os outros que se arranjem. Ou seja, se os Yanomamis estão sofrendo, então é porque eles precisam aprender com a cultura superior, né? Essa é a visão que passa o texto
do general Vilas Boas, melhor dizendo, artigo do general Vilas Boas, tá? Então, sobre os Yanomamis, alguns pontos aí que ele destaca. Primeiro ponto, moram em malocas, nesse ambiente respiram um ar carregado de fumaça, que, até sublinhar aqui, associado à inexistência de hábitos de higiene, né, de hábitos elementares, né, de higiene aí, né, e elementares, e submetidos ao clima relativamente frio e úmido, peculiar da altitude da Serra do Surucucu, resulta em alto índice de doenças respiratórias. Aí eu sublinhei essa parte que ele coloca assim, que coloca associado à inexistência de hábitos de higiene elementares e submetido ao clima relativamente frio e úmido. Ou seja, desde que eu nasci, desde que me tornei gente, como se diz, né? Desde que me entendo de gente, tenho ouvido essa cantilena preconceituosa, etnocêntrica, de que os índios são sujos, de que os índios não sabem viver como gente. Então é preciso que os brancos, né, os não índios, ensinem para eles, porque os índios não sabem. Essa mesma visão o general Vilas Boas passa nesse artigo aqui, essa mesma visão preconceituosa, uma visão de superioridade, né, do não índio. Esse é o ponto que eu percebo. E aí tem mais, né? Ele critica o infanticídio, mas não apresenta capacidade de uma visão antropológica. Não estou aqui defendendo infanticídio nenhum, seja ele qual for. A questão é o seguinte: o infanticídio na cultura Yanomami, como no caso aqui o Vilas Boas coloca, né? Esse infanticídio precisa ser analisado do ponto de vista antropológico, não evolucionista, não etnocêntrico. E é isso que o senhor general Vilas Boas não faz, tá? Ele apresenta uma visão preconceituosa, desprovida de elementos científicos, antropológicos. Então é o seguinte, ele critica o infanticídio, mas ele não apresenta uma visão antropológica para entender a peculiaridade da cultura indígena, da cultura Yanomami. Então ele fala de um relativismo cultural, né, fazendo uma crítica, né? Ele fala de um relativismo cultural que foi denunciado pela revista Veja, na edição de 16 de agosto de 2007, que aponta que 200 crianças foram sacrificadas. Ou seja, aqui ele apela para uma visão histórica, né? Mas falta a visão antropológica. Então ele pega os dados aí da revista Veja, né, de 16, né, essa revista Veja de 16 de agosto de 2007, 200 crianças foram sacrificadas. Então aí ele já traz aquele olhar que não é bom no que diz respeito a outra cultura, como diz assim, olha, além deles não saberem, além deles não saberem ter hábitos, não ter hábitos elementares, básicos para viver, né, eles também matam suas crianças. Ou seja, é uma visão que apela para o preconceito, né? Um preconceito do não índio em relação ao índio. E isso é muito perigoso vindo da parte de um general que se diz conhecer os povos indígenas. Tá? Isso é muito perigoso porque, queira ou não, ele é uma autoridade militar, mesmo hoje estando na reserva. Tá?
Então, é o seguinte, o Vilas Boas diz: reconhecemos a importância, né, a extrema importância que a preservação da identidade cultural indígena requer em razão de sua fragilidade quando em contato com outras culturas, né, no caso com o não branco. A pergunta que se faz, o Vilas Boas que ainda está fazendo, é a seguinte: não teriam as ciências sociais desenvolvido alguma tecnologia ou alguma metodologia capaz de proporcionar àquelas populações de hábitos que eles permitam, evidentemente, sua qualidade de vida, sem que necessariamente ocorra a perda da sua identidade cultural? Ou seja, ele faz um trocadilho aí, né, para dizer assim: olha, sou a favor da preservação da identidade cultural do povo Yanomami, do povo indígena. Mas as ciências sociais, será que não seria capaz de ter uma metodologia que permita colocar, digamos assim, hábitos alimentares que permitam evoluir? O que é que você acha de tudo isso, né? A princípio parece que está tudo beleza, ele falou bonito, inclusive, o homem sabe, né? Isso é mais uma visão preconceituosa, etnocêntrica. Não cabe, por exemplo, às ciências sociais, eu como sociólogo digo, não cabe às ciências sociais dizer: olha, agora vocês vão ter esse hábito alimentar porque vocês não sabem se alimentar. Não cabe, senhor general Vilas Boas, às ciências sociais impor uma metodologia alimentar para os povos indígenas, até porque eles não precisam disso. Eles precisam ser respeitados, porque eles sabem viver, eles sabem como viver. O que ocorre é que com a invasão do homem branco, com a invasão do não índio, né, com a chegada dos garimpeiros principalmente, a vida dos Yanomamis se tornou um inferno. Essa é que é a questão. Então, nenhum cientista social, lhe cabe, né, ele tem a incumbência de dizer: olha, vocês agora vão se alimentar assim, porque vocês não sabem se alimentar. Isso é uma visão evolucionista, etnocêntrica, preconceituosa, arrogante do senhor general Vilas Boas, tá? Isso é um grande preconceito. Então, ele questiona, né, ele questiona a tentativa de manter intocados os universos culturais indígenas. Ele diz que é uma falácia essa questão do isolamento, né, que tem que ter essa mistura mesmo, né? Ou seja, em outras palavras, o general Vilas Boas, ele quer que aconteça mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O que aconteceu nos Estados Unidos? Os povos indígenas foram trucidados, tá? Trucidados, os poucos que escaparam foram incorporados à cultura do não índio, né? A cultura do branco, e deu no que deu, tá? Ou seja, foram destruídos, tá? Foram desrespeitados, foram dizimados os povos indígenas americanos, a maioria, e ainda, abrir um parênteses aqui, ainda tem a história dos filmes de faroeste, que a gente desde criança aprendeu que índio é preguiçoso, que não presta, o único índio que presta é se ele estiver junto com o branco, que aí ele passa a ser um civilizado, né? Os filmes ideológicos faroestes tiveram essa incumbência aí de destruir mais ainda a cultura indígena. E essa visão, o senhor general Vilas Boas, ele traz essa visão preconceituosa, né, porque ele é contra esse isolamento, né, do índio, né? O índio tem que estar junto com a civilização até para aprender a viver. Essa é a visão etnocêntrica do senhor Vilas Boas e de muitos arrogantes da extrema direita, como é o caso do bolsonarismo,
e do Bolsonaro, né, esse grande mito, não é, que fez o que fez com os povos Yanomamis, tá? Aí o seguinte, eu coloco aqui o seguinte, né? Aqui tem o seguinte, né? Diz que o tratamento dado à questão indígena tem sido marcado por viés geopolítico e ideológico, né? Aí eu pergunto, e a sua posição, general Vilas Boas? Não é uma posição ideológica, porque o senhor está dizendo como é que os índios devem viver. Você está defendendo a sua opinião. Então, se o senhor não sabe disso, o senhor está tendo uma visão ideológica. E, claro, todo ser humano tem uma visão ideológica. Todo ser humano, todo cidadão tem o direito de ter uma visão ideológica. O que não tem direito é de impor, né, uma visão como se fosse a mais importante do mundo, quando a gente sabe no que deu, né, o processo de colonialismo que destruiu a maioria dos povos indígenas. Então, ele critica o fato dos Yanomamis não terem alterado os traços culturais. Então, ou seja, eles têm que ser aculturados, né, senhor general? Eles têm que perder os seus traços culturais. O senhor está sendo contraditório quando o senhor diz que é a favor da preservação da identidade cultural. E como se preserva a identidade cultural quando se perde os seus traços culturais, senhor general Vilas Boas? Tá? Então o senhor está sendo arrogante e hipócrita, tá? Então trata-se de... Ele diz o seguinte, ó, voltando aqui, né? Ele critica o fato dos Yanomamis não terem alterado os traços culturais. Então isso é uma visão etnocêntrica, assim, como quem diz, olha, o branco não índio é que sabe viver, então que os índios aprendam com o não índio. Então trata-se de uma região, aí é o que o general Vilas Boas coloca, trata-se de uma região em que os rios apresentam baixíssimo índice de piscicosidade, ou seja, não tem peixe, né? Não tem peixe. Então, além de ter uma baixíssima piscicosidade, a caça já começa a rarear, né? Aí eu pergunto, senhor general, por que será que a caça começa a rarear, hein? Será que é porque os índios não sabem caçar? Não, general Vilas Boas. A caça começa a rarear por causa do desmatamento, por causa da invasão dos garimpeiros ilegais, que todos estão ilegais. Tá? Hoje temos, em média, 30 mil garimpeiros ilegais nas terras Yanomamis, garimpeiros esses que tornaram a vida dos Yanomamis um inferno. Eles não têm para onde sair, não tem para onde ir, porque por todo lado se encontra garimpeiro, que até impedem que os Yanomamis vivam tranquilamente, digamos assim, possam ter sua mobilidade, né? Sair de um canto para outro aí para caçar e para pescar. Então, senhor general Vilas Boas, a caça está rareando por causa do avanço do processo de desmatamento, por causa da agressão ambiental provocada por quem? Pela ganância capitalista, pela ganância de empresários, pela ganância de latifundiários, pela ganância de garimpeiros, que tornam a vida dos Yanomamis um verdadeiro inferno. Eles vivem aprisionados, não só isolados, eles vivem aprisionados em função de serem cercados pelos garimpeiros, que, pelo que consta, a quantidade de garimpeiros já é maior do que a dos povos indígenas na região. Tá? Então, trata-se de uma região em que os rios apresentam baixíssima viscosidade, afirma o general Vilas Boas, e eu pergunto, ora, por que será, general Vilas Boas, por que será que há essa raridade, há essa dificuldade? A grande mentira do general Vilas Boas, a grande mentira, olha só, ele diz assim, um dado importante é que aquela região
tem seu bioma absolutamente preservado, não tendo sofrido nenhum tipo de dano pela ação de não índios. Dá vontade até de dar uma gargalhada, tá? Dá vontade até de gargalhar com essa hipocrisia, com essa grande mentira, com essa grande falácia, ok? Pelo que consta, inclusive por uma revista científica, que foi até apresentada nos jornais ontem, né, durante essa semana, quer dizer, pelo menos 20% dos biomas já foram atingidos. E mais, de acordo com estudos científicos, se não fizer algo para ontem, em poucos anos teremos a destruição do povo indígena, a destruição do nosso bioma, com consequências gravíssimas para a humanidade, não só para o Brasil, não só para o Brasil. Não estou falando nenhuma mentira aqui. Então, temos aí essa visão, essa mentira do general Vilas Boas de dizer que os não índios não provocaram nenhum dano à natureza. É para rir ou para chorar? Você que decide, tá? É o seguinte, nós temos a hipocrisia e a visão etnocêntrica, evolucionista, preconceituosa e dissimulada do general Vilas Boas nesse artigo que ele coloca aí na revista Oeste, tá? Ele diz mais ainda: não há limites físicos nem distância que impeçam o contato eventual entre índios e não índios, principalmente coletores de grande mobilidade, como os seringueiros, os garimpeiros. Nesses contatos fortuitos é comum algum tipo de escambo, né, algum tipo de troca, no qual em troca de alimentos, o não índio oferece seus utensílios. Se for, por exemplo, uma panela, aí veja só a visão inocente. Se for uma panela, a Índia com certeza vai incorporá-la aos seus hábitos, sem conhecer a necessidade de lavar, como se os índios não soubessem absolutamente nada, ignorando a invasão do não índio aos povos nas terras indígenas. A consequência, em pouco tempo, será a ocorrência de uma inevitável epidemia de diarreia na comunidade. Ou seja, aqui o general Vilas Boas, ele se colocando na sua arrogância como o grande entendedor dos povos indígenas, dos povos Yanomamis, ele diz assim: olha, os índios não sabem viver, eles não sabem se alimentar, não têm uma cultura correta. Essa é a visão do general Vilas Boas nesse artigo. Então, como eles não sabem viver, eles incorporam as coisas sem ter cuidado, não sabem nem lavar uma panela, por exemplo, então é claro que vai ter diarreia, vai ter epidemia de diarreia, vai ter muita morte. Isso é uma verdadeira hipocrisia do general Vilas Boas, porque ele ignora totalmente a invasão do não índio nas terras Yanomamis, nas terras dos povos indígenas de forma geral, e coloca toda a culpa na cultura indígena, como se eles não soubessem viver, como se eles não tivessem sido invadidos e tornados escravos, aprisionados pela grilagem, pelos garimpeiros, ok? Essa é mais uma hipocrisia do general Vilas Boas, tá? É mais uma hipocrisia, quase não saiu, né? Então estou terminando aqui para não ficar muito longo o vídeo. É chocante após conviver com isso é o que diz o Vilas Boas, é chocante
após conviver com essa realidade, constatar o quanto elas são distorcidas para a opinião pública. Isso é o que diz o general Vilas Boas. Eu pergunto, general Vilas Boas, e o senhor, por exemplo, será que não está distorcendo a visão do povo indígena? Será que não está distorcendo, desrespeitando, sendo etnocêntrico, preconceituoso? Será que não é isso? Então ele diz que, olha, é chocante porque se traz para a opinião pública, né? Eu digo o seguinte, você, general Vilas Boas, vou chamar você mesmo, é o primeiro que distorce a visão sobre os povos indígenas. A sua fala, o seu artigo aqui, demonstra arrogância, demonstra hipocrisia, demonstra desrespeito, demonstra uma visão ideológica etnocêntrica e que só serve para alimentar toda a maldade que vem sendo praticada contra os povos indígenas em geral, não só contra os Yanomamis, cujas consequências diretas tivemos aqui a partir do governo Bolsonaro. Mais de 500 crianças, 570 crianças morreram de inanição, morreram por falta de assistência, morreram por falta de alimento. E morreram por falta de alimento não é porque não sabem cozinhar, não é porque não sabem viver, é porque tiveram os seus territórios invadidos. A sua mata amazônica, por exemplo, a floresta amazônica está sendo destruída, principalmente pela agressão ambiental, pelos grileiros, pelos devastadores, pelo desmatamento, pelos garimpeiros de forma geral. E isso precisa ser resolvido. O papel das Forças Armadas não é proteger golpista, como foi feito durante mais de 2 meses, na frente dos quartéis, onde os bolsonaristas estavam articulando um golpe militar e pedindo, implorando às Forças Armadas, ao Exército, que salvassem o Brasil, porque o candidato deles perdeu. Então, o papel das Forças Armadas não é apoiar golpe, não é ameaçar o Supremo Tribunal Federal. O papel das Forças Armadas é proteger a soberania nacional, proteger contra as invasões estrangeiras e proteger os povos indígenas, a nossa floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo. Portanto, general Vilas Boas, para finalizar, o seu texto é arrogante, preconceituoso, etnocêntrico e que só contribui para piorar a situação dos povos indígenas, tendo em vista a ignorância da população, a ignorância do não índio, a ignorância do branco, a ignorância do não índio, que detesta índio. Essa é a visão que se predomina até hoje. O seu texto só contribui para toda essa maldade que foi praticada com os povos indígenas. E é preciso que os garimpeiros sejam tirados imediatamente das terras indígenas, porque é o grande mal para os povos indígenas. É preciso que essa política de desproteção, essa política anti-indígena que foi colocada em prática, chegue ao fim de fato, ok? É isso que precisa ser feito. E não é com falas como essa do senhor general Vilas Boas que vamos construir um Brasil melhor e que vamos respeitar os povos indígenas. Se essa visão etnocêntrica predominar, a destruição dos povos indígenas,
a destruição da floresta amazônica é questão de tempo, ok? É isso aí, dê um like, dê a sua opinião sobre esse assunto, tá? Você pode dar a sua opinião sobre esse assunto. E também inscreva-se no nosso canal, ative um sininho para receber as nossas novidades, faça o seu comentário, compartilhe e divulgue nosso canal professornunes.jns. É isso aí e até o nosso próximo vídeo.